Oi, todo mundo, como está aí? Tudo bem? Bem-vindos a todos, Astrologia Global Brasil, né? A Astrologia Global comemora Brasil, 10 anos de Astrologia Global, né? Estamos com estes mestres, Celisa Beranger e Rui Sá, estas pessoas lindas e profissionais, companheiros, colegas lindos que temos aí à distância no Brasil. E todos vocês aí de outro sítio que também estão vindo, que vão ver depois, né, vão assistir a estas duas palestras que nesta noite vão dar estes dois colegas lindos, não? Agradecidos, Elisa, a mestre da astrologia mundial do Brasil, amiga linda. Eu que agradeço. E a Rui também, né? E a Rui também, lindos, os dois que vão estar aí. Obrigado. Grato, os dois. 10 anos já da astrologia global, é? Chegamos, Elisa. Parabéns. Parabéns mesmo, grande trabalho. Não, Muito sem grato. dúvida. É muito tempo. É uma grande vitória de Adolfo. 10 anos já, 10 anos, muito tempo. Mas muitas pessoas já passaram por este sítio, né? Astrólogos, não astrólogos. A Elisa viu aqui em Buenos Aires que é uma movida, é uma coisa bem linda de muitas pessoas que se juntavam, né? Quando ainda estávamos presencial, né? Mas seguimos desta maneira, né? Seguimos. A ideia é escutar a colegas de cada país, desde a atualidade de cada país, e ver e analisar e pensar entre todos esta questão coletiva que sempre estamos atravessando, né? Neste mundo que está sempre mudando, né? Então, este sítio é para isso, né? A Astrologia Global foi criada em 2013, já há 10 anos, para, entre todos, pensar como é que somos em coletivo, como é que atuamos em coletivo, quanto podemos fazer, quanto da realidade atravessa a nossa vida, né? E então, vamos escutar esses colegas que nos vão dar sua opinião ao respeito. Você sempre digo isto, vocês me desculpam o meu português, que sempre está aí, né? Alguma coisa por aí não falo bem, mas... Não, tá ótimo. Né? Mas assim, eu quero estar sempre com vocês, pertinho de vocês, e sempre estou estudando para melhorar, tá? Bom, vamos escutar a minha amiga Celisa, mestre da astrologia mundial, uma mestre da astrologia que tem seu espaço aí, espaço do seu. Já há quantos anos, Celisa? 25, vou fazer 26. Oh, meu Deus, também. Tanto tempo, quanto trabalho, Celisa, aí, é? No Rio mesmo, né? Linda. Bom, vamos escutar estes maestros. Muitas pessoas estão deixando aí beijos e carinhos e estão esperando por vocês. Meia hora cada um. E escutamos, Elisa. Obrigado, querida. Ok, obrigada. Você está liberado aí para mim, o compartilhar a tela? Já, querida, já está, sim. Eu agradeço o convite, Adolfo. É um prazer estar participando mais uma vez da Astrologia Global, nesse evento que celebra os 10 anos. Quero aumentar aqui. E eu quero apresentar para vocês condições que usualmente não são utilizadas, na verdade, nem na astrologia individual e na astrologia mundial são um pouco mais utilizadas. Mas, de qualquer maneira, não são muito abordadas e, então, eu vou falar sobre pontos médios, declinações e estrelas no mapa do Brasil. Eu quero ressaltar que eu uso o mapa do Brasil de 16 horas e 8 minutos, eu sei que o Rui também, porque é um mapa retificado, inclusive o Rui, no livro dele, apresenta algumas comprovações, no primeiro livro, e nós temos aqui o Plutão, que é o regente moderno do meio do céu do Brasil, que já está numa situação de tensão, inclusive porque ele tem uma oposição com Mercúrio, que é o dispositor do Sol, muito importante na astrologia mundial, e ele está no ponto médio do arco formado entre o ascendente e
Saturno. O ponto médio é a média da menor distância, que eu só uso a menor, entre um planeta e um ponto, entre dois planetas, entre os luminares, lá o que seja. Então, ele seria o canal de saída dos outros dois significados, indicando, no caso de Plutão, dureza e restrição, questões econômicas. Eu não vou nem falar aqui nos aspectos com Urano, não interessa, vou só puxar, senão não dá tempo, e também indica a possibilidade de uma supressão brutal que ocorra uma vez ou outra, como nós tivemos o caso em 1990, no governo do Fernando Collor, o confisco das cadernetas de poupança. Em segundo lugar, falar de declinações e o que elas dão origem. Nós estamos muito habituados, como a gente viu no mapa do Brasil, a usar longitude de signo, que é o que nós usamos nos nossos mapas, que são eclípticos, ou seja, que tem como base o círculo máximo da eclíptica. Porém, nós temos um outro círculo máximo, que é do Equador, em que uma das coordenadas desse círculo máximo é exatamente a declinação. A maioria das efemérides astrológicas apresenta longitude e declinação, exatamente porque elas têm vários usos. Então, as declinações formam paralelos, chamados de paralelos de declinação. Elas podem ser a norte, no hemisfério superior, ou a sul, no hemisfério inferior. Então, quando dois astros se encontram no mesmo paralelo de declinação, eles são chamados em paralelo. E quando eles se encontram na mesma declinação, um a norte e outro a sul, são contraparalelos. Então, no caso do Brasil, nós vamos ver que a oposição de Marte com Saturno, Marte também regente tradicional do Brasil, um aspecto muito difícil, que ocasiona perturbações políticas, dificuldade na atividade, também na expressão ofensiva e defensiva, promovendo violência, distúrbio, intervenções militares, também dificultando a atividade industrial e o ensino. Principalmente, a gente vai ver aqui o ensino básico, com Saturno aqui na casa 3. Então, quando dois astros, além de estarem em aspecto, estão em paralelo ou contraparalelo, o aspecto está reforçado. Os paralelos, eles não têm a força de expressão dos aspectos. Os aspectos ocorrem na eclíptica, portanto, eles são solares. É um arco medido na eclíptica. Os paralelos não, é um erro que em alguns livros de astrologia dizem que paralelo é igual a conjunção e contraparalelo é igual a oposição. Primeiro, que dois astros podem estar em trígono por aspecto e estarem em contraparalelo. Então, é um outro tipo de relação entre astros. É alguma coisa que mobiliza e que até pode puxar, mas que, quer dizer, apresenta um certo clima, um certo contexto, mas não tem a força de expressão dos aspectos. Agora, quando ocorre simultaneamente, reforça o aspecto. A outra questão que a gente pode ver no que se refere aos paralelos é a questão dos planetas que possam estar além do limite do Sol. Ou seja, a declinação máxima do Sol é 23 graus e 27 norte
e 23 graus e 27 sul. Por quê? Porque o Sol não tem nenhum número na outra coordenada do sistema eclíptico que se chama latitude. Os planetas têm, ou a Lua, que tem uma latitude que varia de 5 norte a 5 sul. Então, eles podem ir além da declinação do Sol. Então, isso vai ser chamado de fora de limite eclíptico. O limite eclíptico seria dado pelo Sol. Na verdade, Saturno e Netuno não saem fora de limite, mas todos os outros planetas e a Lua, principalmente, saem de limite. Quer dizer, Lua e Marte são os que levam mais tempo fora de limite. O que ocorre tanto pode ser a norte como a sul. Não tem diferença. Um astro fora de limite não corresponde ao que é esperado para o seu significado. Eles têm uma certa anormalidade, ou seja, pode ser para melhor, pode ser genial, ou pode ser para pior. Mas é claro que o astro ele é mais audaz na sua função, ou seja, ele se permite atuar dentro de uma área maior, ou fazer mais coisas. Então, o que vai acontecer é que, sem dúvida, as outras determinações dos astros vão contar. Quer dizer, os aspectos que ele recebe, no caso da Lua e dos planetas lentos, a velocidade que eles têm, o signo que eles se encontram, mas, de qualquer maneira, eu diria que deve-se esperar algo mais, ou algo não esperado normalmente. No pessoal, a gente diz que um astro fora de limite não obedece ao Sol, ou seja, não é controlado pela vontade. Mas, na mundial, esse astro fora de limite, como o país não tem vontade, vai ter uma função um pouco diferente. Então, o que acontece? Para o Brasil, a Lua está fora de limite. 26 graus e 15. A gente pode ver que se um planeta está entre Áries e Virgem, ele está a norte. E se o planeta está entre Libra e Peixes, ele está ao sul. A gente pode ver isso pela eclíptica. Então, a Lua está 26 graus e 15 a norte, fora de limite. A Lua tem uma conjunção com Júpiter, que é uma conjunção positiva, no sentido, por exemplo, uma população formada por várias culturas. O Brasil é formado por culturas diversas. É bastante receptivo e acolhedor. O povo brasileiro, que a Lua é representada, é considerado um povo muito caloroso, muito acolhedor. Agora, também pode ser dado a excessos, que a gente vai encontrar. Na verdade, essa Lua ela teria mais uma disposição acima do normal, não só para fazer parte, como também para se integrar. Então, nós vemos, por exemplo, quando as pessoas têm uma certa... É uma população que, quando tem um certo nível de disponibilidade econômica, gosta muito de viajar e também se endivida com facilidade. Uma outra coisa que a gente pode ver com relação a essa Lua é uma expectativa que pode ser de receber apoio, de receber... Mas tem uma coisa no Brasil que a gente não deve esquecer, que a Casa 4 é a casa da agricultura e pecuária. E o Brasil
é bastante favorecido e foi o que, de alguma maneira, deu uma segurada no país no tempo da pandemia com relação à agricultura e pecuária. Vamos, então, ao terceiro e último item, que é a respeito das estrelas. A bandeira do Brasil tem os 27 estados do país representados por estrelas. Estrelas que seriam o céu do dia 15 de novembro de 1889, na proclamação da República, às 8h30, no Rio de Janeiro. As constelações que têm mais estrelas são Escorpião, com 8, o Cruzeiro do Sul, com 5, o Cão Maior, com 5 também, o Triângulo, com 3, e as outras, Hidra tem 2, uma cada uma. A gente vê o destaque aqui de Espica. Espica é a única de Virgem, a alfa de Virgem, que está no hemisfério superior da faixa Ordem e Progresso, que representa o Pará, porque naquela ocasião era o maior território acima do Equador. Então, vai ser dado ali a Ordem e Progresso, uma representação acima do Equador. Entretanto, se a gente observa o céu, esse é um desenho do programa Starlight, que é um programa específico para estrelas, nós vamos ver que Escorpião realmente aparecia muito, o Triângulo também, não se vê o Cruzeiro do Sul nem o Cão Maior, se vê Espica, está aqui, a alfa de Virgem, e a estrela lá, a Polaris Austral, que é o de Octans. Então, na verdade, você vai dizer, era 8h30 da manhã, não tinha realmente céu visível, mas o desenho que foi feito por Décio Vilares tinha o objetivo de apresentar a representação. Então, a nossa bandeira tem contido o desenho do céu. Existem 2 métodos em astrologia de estrelas. Infelizmente, até hoje, o método mais conhecido é o método de Ptolomeu, que procurou projetar as constelações, porque, na verdade, ele falou de apenas 15 estrelas, na eclíptica, e transformá-las em planetas. Ora, nós sabemos que estrela tem luz própria e planeta orbita em torno de estrela. Então, a astrologia começou com estrelas. Os planetas não eram visíveis lá de 20 séculos antes de Cristo, quando a astrologia começou. Só lá pelo século XII, XIII, começou a visibilidade. Eles viam as estrelas, o Sol e a Lua, como já está representado nas cavernas do Paleolítico Superior, como Lascaux. Então, no século XV, o Lugberg e possivelmente também regiomontanos sugeriram uma mudança de referência de polo eclíptico para polo equatorial. Então, houve uma mudança, quer dizer, a estrela era projetada assim, e eu não sei como, porque aí não dava para fazer um eixo misturando 2 sistemas de coordenadas, mas eles eram matemáticos. A grande questão é que há uma diferença, eu mostrei isso na minha palestra do ano passado, A Sabedoria das Estrelas, está lá no meu canal do YouTube, que tem uma diferença da ordem de 2 graus entre os graus apresentados pelo anônimo de 379, que tem um tratado de estrelas, e o que aparece hoje nos nossos computadores. Ora, sem dúvida, o cálculo, para chegar à projeção na eclíptica, seja num caso ou seja no outro, é muito simples. Basta pegar uma tabela e ir somando 50 segundos por ano e a gente chega na data que a gente quer.
Entretanto, existe um método original, que é o método dos Parãs, que Ptolomeu cita, mas que diz que é muito complicado e que isso foi o que veio à tona quando o Project Insight, na década de 90, chamou o trabalho do Anônimo de Tratado das Estrelas Brilhantes. Então, o Anônimo fala na importância da ascensão das estrelas. O nome Parã vem de Paranatelô, que significa ascender com. Então, eles iam usar as ascensões e as culminações e os ocasos. Na verdade, se utiliza o sistema do horizonte, que aqui está o observador no centro, e os pontos cardeais. O que vai acontecer é, como está mostrado aqui, uma estrela se põe não no oeste exatamente, que o oeste e o leste indica por onde passa a eclíptica, no meridiano local. Ela pode se colocar, se pôr próximo ao oeste e ela está se pondo, ou ela pode nascer próximo ao leste e ela está ascendendo. Na verdade, a culminação superior é o zênite e a culminação inferior é o nadir. Eu acho muito curioso que, depois de 20 anos dessa tradução, muito poucos astrólogos ainda se interessem por esse método original, que também era citado pelo Morin de Villefranche na sua teoria das determinações, sem qualquer explicação. A astróloga que mais se interessou, ou que se interessou primeiro por esse método, foi a Bernadette Brad, a australiana que mora na Inglaterra e que, efetivamente, como o SolarFi nunca conseguiu fazer o cálculo correto, tem lá, mas está errado, ela criou o programa Starlight, que tem esse objetivo. Eu estou lutando um pouco com o Meridian, para o Meridian estar com o cálculo correto. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Então, o que vai acontecer, que é importante também, nós vamos ver que, pelo método de Ptolomeu, uma pessoa pode não ter até nenhuma estrela no seu mapa. Pelo método dos Parãs, sempre vai ter. E, em 20 anos que eu utilizo, trabalho com esse método nos mapas, dou aula a respeito disso, eu posso dizer a vocês que ele é muito mais importante do que o método de Ptolomeu. A grande questão é que as estrelas, elas têm, muitas vezes, uma função repentina, tanto de elevação quanto de queda. Então, na verdade, digamos assim, elas não avisam. E tem estrelas que são muito boas, não existe isso de que as estrelas são sempre ruins. Por exemplo, estou marcando aqui estrelas para o mapa do Brasil, que são chamadas de estrelas reais. Aldebaran, Régulus, Antares e Fomalhaut. Por que elas são chamadas de reais? São alfas das suas constelações, portanto, primeira magnitude, muito brilhantes, e estavam nos equinócios e solstícios em 3000 a.C., na Pérsia. Aldebaran era exatamente a que estava no equinócio de primavera do hemisfério norte, naturalmente, porque nós não éramos nem conhecidos, o hemisfério sul não existia. Então, no mapa do Brasil, nós só vamos encontrar, pelo método de Ptolomeu, 2 estrelas. A Gena, no meio do céu, que não é uma estrela muito importante, mas é a Beta do Centauro, que vai indicar dificuldades no caminho que podem ser removidas.
e a Lua em conjunção com Aldebaran. Eu uso 1 grau apenas de órbita das estrelas, porque se nós considerarmos que é o que elas se movimentam em 72 anos, o Ebertan indica até um orbe menor, de 30 minutos. Mas Aldebaran é a alfa de Touro, segundo o anônimo 379, ele é chamado assim porque ninguém sabe o nome dele, então ele ficou conhecido pelo ano, é a melhor de todas as estrelas para promover êxito, sucesso, fama. Sem dúvida, ela pode indicar coragem para enfrentar situações difíceis, não no caso da Lua, mas se fosse ligado ao Sol, se fosse ligado ao Marte, liderança, comando, e também, no caso da Lua, para nós, favorece popularidade. Então, a Lua em conjunção com Júpiter, em conjunção com Aldebaran, que está atualmente ali em Gêmeos. No método original, nós vamos encontrar uma quantidade muito maior de estrelas. Por isso, primeiro, a gente deve dar uma olhada em que estrelas são essas. Por exemplo, se observa estrelas que ascendem com o ascendente ou culminam com o meio do céu, porque isso é mais raro, se acontecer, se torna importante. As estrelas que ascendem, culminam superior, que seria o zênite, ou culminam no nadir, ou se põe. Então, primeiro a gente vai olhar estrelas importantes. Nós vamos ver aqui a Lua com Antares, que na projeção eclíptica é a oposta de Aldebaran, outra estrela real. Vamos ver também Júpiter com as duas, Aldebaran e Antares. Vamos observar que o Sol ascende com Bellatrix culminando. Bellatrix é uma das estrelas de Órion, que Órion é a constelação que tem mais estrelas brilhantes usadas pela astrologia, que dá efetivamente um potencial para realização, e Bellatrix é a mais, digamos assim, corajosa, a mais imprudente, ou até a mais beligerante do que Betelgeuse ou de Rigel. A Sadalsude, que ascende com o ascendente, a tradução de Sadalsude, a estrela de Aquário, é que tem sorte. Zósima, também ligado ao Sol, não é de Leão, não é uma estrela tão importante, eu vou falar só nas mais importantes para poder dar tempo. A Lua, que pelo método de Ptolomeu está ligada ao Aldebaran, pelo método dos Parães, ela vai estar ligada com Antares, que é ambiciosa, obstinada, e que tem disposição para correr riscos. Por esse motivo, é uma estrela cuja intensidade precisa ser controlada, para que ela não se torne insensata. Então, os excessos, por exemplo, já indicados lá por Júpiter, precisam ser controlados. A Lua também está ligada com Deneb Adige, que o Júpiter também vai estar, que é uma estrela, a alfa do cisne, que dá engenhosidade. Mercúrio está ligado com as duas estrelas de Leão, que não são Denébula, ainda é mais importante do que Zósima, que é a delta de Leão, que vai indicar, de alguma maneira, se deparar com situações difíceis sem que tenha contribuído para isto. Vênus também está ligada com Sadalsude, que eu disse que é uma estrela que promove sorte. E Minkar é uma estrela difícil, mas não tão difícil, porque indica que vai ser preciso ultrapassar situações difíceis. E Zubens Kemali, que era uma estrela de
Escorpião e passou para Libra, que vai favorecer distinção. Então, podemos dizer que Vênus não está maravilhosa, mas está bem. Agora, observem Marte, exatamente o planeta que já tem a dificuldade da oposição com Saturno, que está no contraparalelo com Saturno, e que tem praticamente 3 estrelas que vão promover ímpeto e vão promover tudo o que Saturno não aceita. Capulos, na verdade, não é uma estrela, é uma nebulosa na mão de Perseu, que segura a faca do corte. Ela é uma estrela, na verdade, que eu digo assim, de brutalidade, de crueldade, de precisa controle, porque, na verdade, as estrelas também podem ser controladas, se a gente souber o que ocorre com elas. Altair, que é a alfa da águia, também é uma estrela que é ousada, que confia, que pode ser imprudente. A melhor daqui é Arcturus, o guardião da ursa ou boieiro, que vai indicar que há uma visão de um caminho novo e, para seguir esse caminho, vai se deparar com uma ou outra situação difícil. O Júpiter, como eu falei, está ligado com as 2 reais, Aldebaran, que, no caso de Júpiter, vai favorecer liderança e sucesso, Antares, ambição, coragem, obstinação, a Deneb, a Dige, que eu disse que vai favorecer engenhosidade, e 2 estrelas, digamos, que são de Pégasus, não são tão importantes, mas também não são tão boas, Chiate, que dificulta o lucro, no caso de Júpiter, ou seja, a prosperidade, e Marcabe, que, ao contrário, indica que são pequenas ações que levam à expansão, e não grandes ações. Saturno tem apenas uma ligação com a Crux do Cruzeiro do Sul, que indica reformas para estabelecer ordem. Às vezes a gente diz que parece que não tem Saturno no mapa do Brasil, mas vocês devem ter observado, eu não vou compartilhar de novo, que o Brasil tem o Sol em trígono com Saturno. Não parece, mas tem um Sol de Virgem em trígono com Saturno retrógrado em Touro na casa 3. Porém, o dispositor do Sol, Mercúrio, tem oposição com Plutão. Deixa o mapa aí do Brasil, Celissa, por favor. Deixa o mapa um minutinho, tá? Tá, então, espera aí. Vou por compartilhar, vou voltar. Sim, claro, aqui, aumentar. Claro. Aí. É isso mesmo. Tem um trígono aí, né? Claro. Pois é. Claro. Sim, sim. Tem um trígono. Entendeu? Sim. Muito ótimo, Celissa. Como sempre, né? Como sempre. As declinações são tão excelentes também, né? Tão interessantes. Você sabe que eu uso muito, né? E essa Não, eu lua, sei que você usa. Essa lua fora de limites também tem na Argentina, né? A lua em Capricórnio está fora de limite também. Eu acho que não, que é outro país aqui. Eu acho que Sudamérica não tem outro país, não tem outra lua fora de limite. Acho que Chile tem também lua em Gêmeos, mas não tem porque essa... a lua leva, se não me engano, 15% do tempo fora de limite. Sim, claro. Então, é muito fácil encontrá-la fora de limite. Claro, claro. E eu acho que não está, porque você sabe que essa lua fora de limite também pode estar por embaixo desse 23, às vezes essa lua vai 5 graus mais, 5 graus menos. Pois é, eu sei. Claro, claro. E Chile tem a lua em Gêmeos, mas não dá para a lua fora de limite, né? Porque já em Gêmeos tem alta declinação, né? Mas em Chile não.
É incrível. Argentina e Brasil somos, né? Pois é, eu sempre digo, olha só, se a gente fosse usar a tabela de declinação para a Claro, longitude dessa Lua, você ia claro. dizer que ela estava em 21. É, claro. Por isso, tem muita gente, eu já ouvi, fiquei muito surpresa da pessoa achar que podia usar a tabela. Eu falei, e Claro. a latitude? Sim. Hoje os programas de astrologia têm todas essas tabelas à mão, né? Vêm prontas, né? Para Pois usar. é, mas acontece que você tem que olhar a posição no Claro, mapa e no claro. dia, porque o astro tem latitude. Claro, claro. Agora, Celisa, aqui, estava vendo aí que as cúspides, eu também estou usando as cúspides intermédias, sabe? E aqui, essa casa 12 tem 21 de declinação sul, aqui. Então, Uhum. Plutão, Saturno, essa conjunção, esse stellium, né, de Capricórnio, passaram por a casa 12, né? Mas entraram, mas Sim, primeiro um, depois outros, né? Mas sempre em paralelo à casa 12, né? Casa 12, né? E depois, inclusive, agora, Plutão está em uma declinação de 23 sul, né, que ainda não chegou ao máximo, vai chegar para metade de Aquário, né? Acho que para 10 anos, pelo menos, né? Vai chegar a essa máxima declinação e já está em paralelo à casa 11. Já está, casa 11 tem uma declinação de 23 graus sul. Então, Plutão já está em paralelo à casa 11. É como se pegara nessa casa também, que é o Congresso mesmo, né? O Parlamento, sim. né? Então, há que ver esses contatos que está assinalando aqui a Celissa, né? Porque são esses contatos invisíveis, né, Celissa? Sim, Nós não sim. estamos, né? E estão aí, né? Sim, Não, isso é a chamada de atenção para as pessoas observarem declinações, claro, claro, sempre hay que usar, né? Porque entendeu? é outro tipo de contato, né? É outro tipo de relação, é Isso, outro sistema de referência, isso, sim, mas também é astrológico. claro, eu também, né? Claro, porque Tanto que você vê. são invisíveis, não são eclípticos, Sim, mas então, eu digo, é importante lembrar claro, que claro, os eclipses do Sol e da Lua é, ocorrem quando a conjunção é simultânea ao paralelo e a oposição é simultânea ao contraparalelo. claro, Ou seja, claro, funciona. Eu claro. acho que isso é que foi o engano de Uhum. dizerem que todo paralelo é igual à conjunção e todo Não é um contraparalelo é igual. engano Isso é isso, só para Sol e claro. Lua. Isso, claro, não é sempre, né? Porque às vezes temos um planeta em Virgem e outro planeta em Áries e estão em paralelo, né? E não estão em conjunção, né? Claro, é isso que eu Pode digo. passar, Você né? pode ter os dois ali em paralelo, Sim, porque Áries está acima e o claro, outro vai estar abaixo. Eles estão no mesmo paralelo. Virgem claro, no final, Áries no começo. claro. Vão Tem aí estar no mesmo paralelo de declinação. baixa declinação, né? Então, aí coincidem, não tem... Às vezes, há planetas que estão conjuntos, mas não estão em paralelo, né? Sim, claro. Claro. É por isso que essa comparação não sempre é boa, né? Isso é outro tipo de contato, né? Mas Outro é tipo de bem contato. interessante. Celissa, quando eu vi que quando a Lua estava fora de limite, há menos, pelo menos aqui na Argentina, há menos possibilidades de protestos massivos, de mudanças políticas Sim, acredito que sim, importantes. porque Mas manifestações populares estão isso, ligadas à Lua. mas quando estão dentro desses limites, não estão fora, há mais possibilidades Sim, de que esses protestos sejam certos, né? Que deem pois é as... aquilo que eu falei, eles usam uma área de atuação Claro, maior, vai claro, para fora. claro. Senão está como uma desconexão, né? É como que a Lua, né? Nossa emoção não está conectada, né? Por isso é Sim, que esses protestos não dão certo, né? Há muitos motivos aqui na Argentina para dar sim, sim, protesto, mas vocês neste muito mais do que momento, nós. neste momento, a Lua está fora de limite, mas não há manifestações.
há alguns grupos, mas não é massivo, né? Quando foi em 2001, Celisa, a Lua estava dentro dos limites, não estava fora, né? Não estava. Mas eu acho que quando está dentro dos limites, há mais possibilidades de conexão desses protestos, que esses protestos cheguem ao governo, sabe? Estamos vendo, Sim, né? eu acho o seguinte, é como se a coisa do fora de limite também está fora do controle. Claro, claro. Você Não tem se sabe em Urano que fora de vai limites. dar. Vocês têm Urano fora de limites, né? Por ano eu nem quis falar, porque é pouca coisa, e eu achei mais importante abordar a Lua, que A é Lua, 26 graus. extremamente marcante, porque também Sim. tem isso, né? Quanto mais fora, maior a anormalidade. Claro, claro. Aqui, a Argentina tem 24,50 Capricórnio, 19 graus, né? Capricórnio, né? E 24,50. Está fora do limite, né? Também, né? Sim, é assim. Mas esses planetas, a maioria dos países de Latinoamérica, tem planetas em Sagitário ou Capricórnio, né? Essa conjunção Sim, de Urano e Netuno tem alta declinação, né? sim, claro, claro. Claro, entre 1810 Claro, e... está lá embaixo. Claro, claro, é assim. Zero ali de Capricórnio, a princípio, seria a declinação máxima do Sol a Sul. Claro, claro. Tá bom. Celissa, obrigado, Obrigado. Eu que Graças. agradeço Brilhante. pela participação. Muito obrigada.